Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conceitualize, né? Que é dos cursos de Arquitetura e Design aqui da Uninter. Hoje, né, o nosso tema será Design e... gente, sustentabilidade, eu esqueci o tema. Acho que ela está de verde. Ó, eu já vim de verde, gente, que é para lembrar que o tema, não tô brincando, tá? É que até eu tava comentando assim, a gente, quando está aqui, dá um nervoso de estar assim com vocês e a gente esquece até o nome. Mas vamos apresentar aqui as nossas convidadas, né? A professora Débora Jordão, que vocês já devem conhecer, a professora Mariana Schmitz, também já conhecem, né? Professoras aqui já acostumadas a conversar bastante com vocês. Eu, a professora Elisa Sawadatin, que também vocês já devem conhecer. O professor Jaime Ramos teve um imprevisto e infelizmente ele não pôde vir hoje, mas nós estamos aqui e vamos então falar sobre esse assunto que é extremamente importante para qualquer pessoa, para qualquer curso, enfim, tá? E lógico que nós vamos abordar aqui dentro da temática do design. E daí porque nós, né? Porque nós três, lógico, as professoras aqui vão se apresentar, eu vou me apresentar um pouquinho para falar, né, o porquê de nós três e o professor Jaime, que também estaria nesse videocast, porque foi a nossa temática de estudo. A minha formação é em design gráfico, então a minha graduação, né, em design gráfico, mas o meu mestrado, ele foi em gestão ambiental. Então eu fiz estudos lá na área, eu busquei estudar as tintas para impressão offset. Então eu fiz um estudo, né, no meu mestrado a partir dessa temática. Mas eu gostaria de puxar aqui um pouquinho para os cursos de design. Lógico, aqui a professora Débora vai falar sobre design de moda e sustentabilidade. A professora Mariana vai falar também sobre design gráfico e sustentabilidade. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre os cursos, né, de design de games e animação. Os alunos muitas vezes questionam, né? Os alunos de design dessas áreas questionam, porque a maioria desses alunos, eles vão trabalhar com a área digital, né? Vão fazer animações digitais, vão fazer jogos digitais. E por que cargas d'água nós, né, temos que estudar essa área, né, ambiental, essa área da sustentabilidade? Como eu já havia dito, essa área, ela deve e tem que ser estudada e conhecida por todas as áreas, né? Então, pensar aí que todo profissional, independente se ele é um advogado, um médico, um engenheiro, um designer, por que ele tem que conhecer, né, essas áreas e por que elas são importantes. Tá, dentro do design digital, dentro dessa área, já que a gente pode, né, em primeiro momento pensar, poxa, eu vou trabalhar com mídias digitais que não vão produzir, não vão ter um produto físico que vai ter ali um impacto, que vai ter que ser descartado depois, ele vai ter que, né, passar por um processo, sei lá, de reciclagem, né, para onde que ele vai. Então, pensando nesse aspecto, vocês estão certos, né? Mas a gente tem que pensar em toda a cadeia. Se alguém vai jogar, né, vai pegar lá o celular e vai usar um aplicativo, vai jogar, vai no seu computador, no videogame, vai assistir uma animação, ele precisa de energia, correto? Essa energia não veio assim, né, do além, do ar, o que quer que seja. Ela teve que ser gerada. E se a gente for pensar, a maioria né, do que o homem faz, do que ele produz, a própria existência do homem vai gerar algum impacto, né?
Por quê? Por exemplo, nós, né, saímos lá, né, do serviço, né, de casa ou de onde quer que seja. Pegou um ônibus, pegou um Uber, veio de carro, gerou algum impacto, né? Tomei um banho, escovei os dentes. Gente, eu uso shampoo. Para onde vai esse resíduo do shampoo, do sabonete, da pasta de dente? Ele vai para algum lugar, né? Quando a gente tem lá um tratamento de água, de esgoto, ele vai ter que ser processado, vai ter gasto de energia. Então, assim, nós humanos, né? Não só os humanos, a gente tem que pensar num todo, eles vão gerar ali algum impacto ambiental, né? E daí, quando a gente fala em sustentabilidade, sustentabilidade é no nosso dia a dia, também no nosso dia a dia, mas também como profissionais, a sustentabilidade é de que forma nós vamos utilizar essas energias, né? Então, energia elétrica, por exemplo, da melhor forma possível, que gere um menor impacto possível. Poxa, eu como designer digital, né, quero ajudar nesse processo também. Então, como é que vocês, né, dessa área podem ajudar? Por que eu não posso desenvolver um jogo que traga à tona essa temática, para conscientizar mais as pessoas de como usar os recursos naturais de uma forma menos agressiva? Como é que no meu dia a dia eu posso fazer isso? Como é que eu posso ajudar, por exemplo, uma ONG, que de repente no bairro de vocês pode ter ali uma comunidade que desenvolve algum produto de reuso, né? Um produto mais sustentável. Então, assim, pensar no próximo. Eu acho que basicamente é isso, né? Pensar de que forma eu, como profissional, posso colaborar. Então, como eu disse, né? Por que eu não posso fazer um game, um jogo, utilizando essa temática? Por que eu não posso fazer uma animação dentro dessa temática e ajudar, por exemplo, né, as OSCs, as ONGs, ajudar comunidades? Aqui em Curitiba existem várias comunidades que trabalham dessa forma. Por exemplo, resíduo da indústria. Vocês devem saber que hoje em dia as indústrias, elas têm que, a grande maioria, né, elas têm que dar um destino para o resíduo que ela gera, né, nas várias áreas. Esse resíduo, muitas vezes, ele é utilizado por comunidades que vão desenvolver produtos que vai gerar renda pessoal. Então, vai gerar um benefício para as comunidades, mas vai também ajudar o ambiente que não vai receber diretamente esse resíduo, né? Ele vai ter um período de vida, né? Um ciclo de vida aumentado, e isso é importante. A gente ainda vai falar bastante sobre isso, mas eu queria que os alunos, aí, principalmente os alunos que são da área mais digital, que pensem dessa forma, né? Como é que eu posso ajudar a desenvolver produtos, né? Produtos ali, pode ser uma animação, pode ser um game, pode ser ajudar a fazer um aplicativo, ajudar a fazer um site que vá ajudar, né? Por exemplo, a comunidade como um todo. E a gente só consegue ajudar quando a gente conhece a problemática. Vocês concordam comigo? Então, é extremamente importante existir essas disciplinas dentro do curso que seja, né, dentro de várias áreas, para que as pessoas tenham consciência. Para o design de games, para a animação, é importante porque se eu quero ajudar de alguma forma, eu tenho que conhecer as problemáticas. E é por isso também que a gente está fazendo esse bate-papo aqui, né? Não só
com o curso de design de games, né, ou design de animação, mas com moda, com gráfica. A gente vai falar de produto também, daí vocês vão dizer assim, então, mas, né, poxa, mas não tem produto aqui na Uninter. Teremos, né, só para adiantar para vocês que o próximo ano vai ser ofertado, além dos 6 cursos que nós já temos, né, que é design de animação, design de games, design gráfico, design de moda, design editorial e design de interiores. Agora nós teremos também o curso de design de produto e o curso de design digital, tá? Então, sejam bem-vindos, né, a esses novos cursos também que vão surgir e vamos aí falar um pouquinho mais, professora Débora, sobre design de moda. E a gente quer saber também, professora, a tua formação, né, e o teu mestrado, agora doutorado também, né, professora? Sim, prof. Até antes, boa tarde, tudo bem com vocês? Débora Jordão, agradeço o convite da professora Elisa, do prof. Jaime, que não está aqui conosco hoje, para participar. Boa tarde, prof. Tudo bem? Você estava falando, não tive como deixar de lembrar da minha adolescência, a família Folha, né? Porque como você estava dizendo, vamos dizer assim, os bons hábitos, né, necessitam de aprendizagem. E vai muito do poder público e da publicidade, né, que você falou tantos elementos interessantes do design, né, para ajudar nessa... É a publicidade que ali diariamente, né, vai ficar na cabeça da gente pela televisão ou pelos canais todos, nos lembrando. E tinha os personagens, né, eram os mascotes, né. A família Folha era incrível, a família Folha que ensinou, acho que grande parte dos curitibanos a sermos essas pessoas chatas hoje em dia, que se alguém joga um papel de bala no chão, né, a gente fica revoltado. Então foi... um sistema assim educativo, um programa de educação ambiental muito bacana e que se fez uso, né, da animação, né, tanto que até hoje, como o Zé Gotinha, né, são elementos... Ai, né? prof, agora eu vou te interromper, porque né? Daí assim... Não é? Eu tenho uma memória assim afetiva até com a família Folhas, porque eu trabalhei num escritório de arquitetura e design, justamente na época do Jaime Lerner, que foi então prefeito de Curitiba. Prefeito de Curitiba. E foi ele que começou, né, a transformar Curitiba, né, que trouxe Curitiba, capital ecológica, que convidou o Ziraldo para desenhar a família Folhas, tal. Então, assim, eu estava no escritório quando a Curitiba, capital ecológica, aí com a folhinha foi desenvolvida. Não fui eu que desenvolvi, eu estava só na equipe, mas assim, eu vivi isso lá. Sim. E foi uma coisa muito bacana, porque inclusive a professora Mari é catarinense, né? Mais ou menos. Viveu muitos anos. Então, e uma coisa assim, que quando eu era criança, eu ia lá para... Tô falando aqui, tipo, eu tinha um tio que trabalhava na Malve, que lá, e me chamava a atenção que na Malve, quando eu era criança, que nem se falava em separar o lixo e tal, na fábrica eles tinham lixeiras para vidro, para plástico, para papel, para resíduo orgânico, e aquilo me chamava a atenção. E quando o Jaime Lerner veio com isso para Curitiba, fazer a coleta seletiva, que agora tem o caminhão, né, que é um caminhão verde, com folha, né, com a família família Folhas e tal. Aquilo foi muito impactante e é um case de sucesso, porque Curitiba realmente faz isso, né? Lógico, hoje nós temos várias outras cidades que fazem essa coleta seletiva, mas Curitiba, a gente pode dizer que, eu não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras. E eu sinto falta, porque agora eu fui morar na região metropolitana de Curitiba, eu esqueci onde eu moro. Campo Magro. Mas tudo bem. Eu digo que a gente te leva para casa depois. Eu esqueço até meu nome. E lá não tem
Tipo, sabe, eles passam um dia, região rural, né? Sim. Eles passam uma vez e não tem separação. Só que eu acostumei a separar, então eu separo em casa, de qualquer forma, eu coloco lá, né? Pelo menos separado, porque é o mínimo que eu acho que a gente pode fazer, né? Desculpe, professora, Sim. continue. Não, mas eu também tenho este mesmo hábito. Quando, né, eu deixo Curitiba, estou numa outra cidade, eu vou, né, estou num hotel, estou numa casa, numa pousada, eu vejo que quando eu deixo esse local, tem o lixo separado. Eu falo, gente, será que depois não vão juntar tudo? Eu fico pensando, mas bem, eu não consigo mais não ter um lixo específico para as embalagens, para aquilo que pode ser reciclado, né, que não seria orgânico, né? Né, muito eficiente mesmo. Mas, né, antes um pouco até de entrar no contexto da moda, sou designer de produto, né, então eu já penso bem isso como um produto de moda, que antes de ser esse produto específico, ele, né, é um produto. E bem, já estou há 20 e poucos anos de formada, né? Então, era assim, um início que a gente ouvia na academia se falar da sustentabilidade. E talvez, bem isso, a gente ouvisse mais na academia, era mais comum a gente ouvir na academia, nas universidades, e em algumas indústrias que tinham já esse pioneirismo, do que necessariamente o mercado estar preparado, né, para essa questão, sermos sustentáveis, consumir de forma sustentável. Então, bastante tempo já na academia que a gente fala, pensa e encontra soluções, né? Então, até para os nossos alunos que fazem a disciplina de design e sustentabilidade, ferramentas e técnicas, né, prof, tem inúmeras, né? Até depois mostro aqui para vocês 2 livros bem importantes que vocês já devem conhecer. Se não conhecem, são vitais para quando a gente pensa design e sustentabilidade. Então, a gente teve essa aprendizagem teórica, sim, mas muito da aprendizagem é da observação da nossa vida, dos nossos hábitos, do que está acontecendo com o mundo, né? E também dos nossos colegas. E eu lembro de uma colega de mestrado, muito mais nova do que eu, só que ela era da região norte, né? Então acho que ela tinha, do Amazonas, ela tinha um outro olhar, a Anne, sobre o mundo, e ela foi a primeira pessoa que eu ouvi falar isso, né? Nós, como designers, nós fazemos parte do problema, né? Não assim, porque é muito fácil dizer assim, nós designers, nós fazemos parte da solução. Não, nós fazemos parte do problema, né? Porque esse design que a gente conhece hoje em dia, ele vai nascer ali com a segunda revolução industrial, né? Onde esse ciclo incessante, produção, consumo em escala, produção, consumo em escala, e quem que vai dar a cara para colocar aquela sementinha de desejo em você para consumir? Nossa. Né? E vocês, né? E vocês agora também com essa formação. Então, a gente é muito responsável por isso, né? Nós somos aquela partezinha da cadeia, quase que o diabinho, né? Quase o diabinho do Pato Donald, né? Que vai dizer, olha que lindo isso aqui, comprar, né? Essa é a nossa função. A gente não pode dizer nada diferente. Temos as técnicas, ou como a professora falou, a gente pode ter um novo tipo de linguagem, mas educando de outra forma, deve, tá? Principalmente por quê? Porque acho que hoje todo mundo está vendo o que está acontecendo, né? Não tem mais como desassociar os eventos climáticos atuais, pós-pandêmicos, né? E até a própria pandemia, né? Da sustentabilidade, do que a gente está fazendo com o planeta, né? Dessa quantidade de recursos que a gente utilizou. Não tem mais como, então todo mundo já sabe, né? Então, existe o mercado meio, né, renegava, não está acontecendo nada, o sistema produtivo sabe, né? Tanto que o setor produtivo economiza muito mais e pensa, né, muito mais assim pelo seu custo e das obrigatoriedades, do que fazer com resíduo, etc., né, do que necessariamente bom mocismo, né? Mas o mercado não, o mercado precisa estar ali girando, né? Ele pode se fazer de bobo e ignorar, tá? E isso vai fazer com que os consumidores também ignorem, né? Mas hoje em dia, com tudo que está acontecendo, não tem mais como ninguém ignorar. Outro ponto
prof já falou, a gente não tem mais essa quantidade de recursos virgens, matéria-prima virgem que nós tínhamos antigamente. Tudo, né, até como você diz, tudo vai depender ou da energia ou do dispositivo, nada se forma, mesmo holografia, fiquei pensando, né, mesmo que a gente chegue num super futuro, tudo é holográfico, vai precisar de uma energia, de um meio para transmitir aquilo. Assim como aquela crença que a gente tinha das matérias-primas renováveis, né, que a silvicultura, né, eu posso ficar plantando aquilo, posso ficar plantando algodão muito tempo e que não vai dar problema. Vai dar problema para o solo, vou perder qualidade do solo. E sem contar que as produções, elas, da agricultura não é uma garantia, né, a gente sempre tem um risco. Somado aos eventos climáticos, né, quantas produções são perdidas? Né? Então, hoje em dia, o recurso cada vez mais é algo muito caro. O recurso virgem, então, acho que vai chegar uma hora, para quem assistiu De Volta para o Futuro, né? Não sei, quer dizer, eu até sei como. A grande matéria-prima hoje, ao meu ver, é o lixo, né? E eles lá no passado do futuro sabiam disso. Eu acho que só não se valoriza isso, não se valoriza bem os catadores, as coletas seletivas, essa legislação, esses instrumentos de uma forma melhor, por interesses assim, né, dos maiores, diria, né? Porque a grande riqueza, ao meu ver, da matéria-prima está naquilo que já existe, não aquela matéria-prima que aquela matéria-prima, vou dizer assim, já previamente elaborada, né? Sim. O que você acha, Prof. Mari? Então, eu achei muito interessante você ter puxado logo no início a nossa responsabilidade enquanto designers, né? Para sermos, não só pensar na parte da solução, como nos reconhecermos também como a parte do problema, porque tudo que foi criado até aqui, esse celular que está na minha mão, todos esses produtos que estão em cima da mesa, tiveram a participação de um designer. E eu tinha separado, eu tô aqui com a minha cola na mão, tá, gente? Que esse assunto de sustentabilidade é tão vasto, tem tanta coisa pra gente conversar, se a gente não escolher uns tópicos, a gente fica aqui até a semana inteira, né? E aí, o que você falou me lembrou de um dos primeiros designers, quando a gente vai estudar lá a história do design, né? Um dos primeiros designers que puxou esse compromisso ético para a nossa profissão, chamou a atenção de que o design, naquela época, o desenho industrial estava fazendo um grande estrago, na verdade, na humanidade, no planeta, em todo mundo, que foi o Victor Papanek. E ele fez, lá nos anos 70, início dos anos 70, escreveu um livro que se chama Design para o Mundo Real, que infelizmente só existe em inglês. Então, Design for the Real World, né? Mas ele foi a primeira pessoa a chamar atenção para isso, e ele disse exatamente isso, assim, ele falou que lá naquela época, eram ainda uns 15 anos antes da ONU vir com a definição do que é desenvolvimento sustentável, então ninguém falava sobre isso. Ninguém falava que desenvolvimento sustentável é a gente produzir coisas na geração presente para que as próximas gerações também tenham recursos no planeta Terra e tal. Ele levantou a mão e falou, gente, a gente está fazendo alguma coisa muito errada. E a primeira frase do livro dele, assim, ele diz que existem algumas profissões que são mais prejudiciais do que o designer, mas são muito poucas. E não, aí... Gente, não, vocês estão fazendo... E aí, vocês estão destruindo aí deixa eu continuar, A gente não pode mentir. Deixa eu continuar. E aí ele fala de uma forma bem contundente mesmo, porque é o início do livro, e aí depois ele mostra, né, várias soluções que ele já fez com alunos dele, tal. Ele era professor em Copenhague, um super professor, uma pessoa assim incrível mesmo, referência no design, principalmente no design sustentável, no design social, para quem tem esse interesse, né? E ele fala que a coisa melhor e mais simples da gente fazer enquanto desenhistas industriais, publicitários, pessoal dessa área assim que você falou, né, que a publicidade tem muito essa missão de criar o desejo na gente do produto, mas também tem muita missão de educar a gente ambientalmente, socialmente, né, quando a gente fala da campanha da família Folhas aqui em Curitiba e tudo mais. Ele falou a coisa melhor e mais simples da gente fazer era a gente parar de trabalhar.
e cruzar os braços e falar que não dá para fazer nada, porque tudo que a gente quiser fazer vai gerar um impacto. Tudo que a gente quiser fazer vai ter um problema. A gente vai estar gerando algum prejuízo. Mas ele fala, mas para mim podemos ir além disso e podemos começar a trabalhar de uma forma positiva. Então, exatamente, a gente não consegue trabalhar de uma forma inteligente se a gente não conhecer a problemática. Então, a gente precisa conhecer a problemática, botar a mão na consciência, assumir, Sim. botar a mão na consciência e aí tá bom. A partir daqui, o que a gente pode fazer então, né? E eu acho muito interessante, assim, tudo que vocês já levantaram. Eu acho que a gente tem que então partir dessa forma de trabalhar de um jeito positivo e colocar a sustentabilidade não como uma disciplina que eu vou ter no meu curso, eu vou fazer a prova, eu vou passar, ai que saco. É colocar a sustentabilidade ao máximo possível no centro do que a gente faz, sabe? Em qualquer projeto. Eu falando aqui, né, justamente do design gráfico. Eu sou tutora do curso de design gráfico da Uninter, tenho formação de técnico e graduação em design gráfico, mas a minha especialização, que foi o mestrado em design para sustentabilidade, não foi em design gráfico. Aí quando me chamaram aqui para o podcast, eu falei, tô frita, e agora? Porque foi para design de serviço, na verdade. A minha área, assim, que tem mais a ver com a sustentabilidade dos meus estudos, né? Mas puxando para o design gráfico, a gente vê realmente que quando a gente está falando do gráfico, a gente está falando muito de criar os ambientes visuais, né? Criar os conceitos visuais e tal. A gente não se limitar a pintar as coisas de verde e marrom e usar arvorezinha e usar folhas e com todo respeito à família Folhas, tá, gente? Adoro também, adoro musiquinha. Pode usar, né? Pode usar. Mas sozinho não faz milagre. Mas não se limitar a usar esses signos, esses símbolos e dizer, pense verde, pense sustentável. A gente tentar colocar realmente no centro dos nossos projetos. Então, pesquisar que materiais que a gente vai usar, pesquisar qual é a cadeia de etapas que esse produto vai passar, desde ele ser criado, impresso ou não impresso, enfim, dele ser usado pela pessoa, se ele vai ser descartado, se não vai ser descartado, né? Eu tenho visto hoje em dia, acho muito legal, quando eu recebo um cartão de visita de alguma loja ou de alguma pessoa mesmo, já recebi, cartão de visita que usa aquele papel semente, que é, na verdade, um papel bem fácil de degradar e que dentro dele vem várias sementinhas, você planta o cartão de visita e o cartão de visita vira uma planta que você pode plantar na rua, você não precisa cuidar daquela planta na sua casa, né? Mas você dá um destino diferente, pensar qual é o destino das coisas, né? Isso tudo tem que estar no nosso radar o tempo todo, assim. A sustentabilidade, como a professora Débora falou, assim, não é mais uma questão de, será que eu vou trabalhar, que eu vou pensar na sustentabilidade ou não? A gente está vendo no jornal, infelizmente, todos os dias aí as mudanças climáticas acontecendo, né? Sim. E a gente precisa mudar para hoje a nossa forma de trabalhar e valorizar o lixo, e valorizar como é feita essa coleta, e como é que a gente pode criar os nossos produtos a partir de recursos que já estão aí, que já estão, né? Ou, se for partir para outro caminho, também criar produtos que sejam mais, que façam parte dessa economia circular, né? Que também façam parte de uma lógica que é mais parecida com a lógica da natureza, que se degradam, né? Como o cartão de papel semente, que você planta ele e ele, pronto, voltou a ser um elemento da natureza. Então, a gente precisa mudar a forma de pensar ali, a forma de enxergar as coisas. Agora, deixa eu defender um pouco a nossa profissão, pelo amor de Deus. A gente está aqui, a gente está defendendo. É que, na verdade, o que acontece, né? O ser humano sempre vai ter necessidades, né? Ele tem a necessidade de se locomover, ele tem a necessidade de sentar, ele tem a necessidade de tomar água em um copo ou, né, em algum recipiente, ele precisa se vestir. Então, assim, né, é lógico que nós, designers, muitas vezes vamos criar mais necessidades que talvez não precisasse. Ou, né, com certeza não. Sim. Né, e uma coisa, assim, que não precisa. Mas assim, uma coisa que às vezes eu entro em algumas lojas e percebo, né?
Nossa, que coisinha mais linda! Ah, eu quero isso. Só que daí, ultimamente, isso tem meu... Antes eu não pensava assim, antes eu ia lá e se eu tinha dinheiro, eu ia lá e comprava e levava para casa. Hoje eu olho para aquilo e penso assim, para que eu preciso? O que eu vou fazer com isso? Eu vou cozinhar nele, eu vou dormir nele, vai me esquentar. Não serve para nada, serve para ficar bonitinho. O ser humano, ele tem essa necessidade de também possuir coisas que ele admire, que ele goste, que ele se sinta bem. Mas eu acho que a gente também tem que repensar, nós como seres humanos, né, temos também às vezes que pensar, será que aquilo realmente vai nos fazer mais felizes ou, né, vai mudar a minha vida? Poxa, não vai fazer isso. Eu acho que hoje a gente tem, eu espero, né, que as pessoas tenham uma visão muito mais daquilo que realmente nós precisamos. Mas dentro desse precisamos, né, existe toda uma parte do ser humano, de nós, que é, lógico, trabalhar, né, nossa subsistência e tal, mas nós também temos que ter uma vida social, familiar, ter momentos agradáveis, e faz parte da gente ser humano algumas coisas que não são tão necessárias, mas que vão fazer parte da nossa vida. Né, se eu puxar para o design de games, para o design de animação, para um aplicativo, né, que pode me ajudar, eu posso ter um site. Então, assim, são elementos que vão trazer uma felicidade também para a minha vida e que são necessárias. Eu não posso tirar isso simplesmente da minha vida, né? Por outro lado, nós temos outros produtos aí que são necessários e que a gente vai realmente consumir. Uma roupa, por exemplo, né? Se a gente falar do design de moda, aquilo, né, esse produto moda, ele vai ter que ser consumido porque é uma necessidade humana, assim como algumas embalagens, né, professora, talvez não sejam tão necessárias, mas outras embalagens, por questão de segurança, por questão, né, de contaminação, de transporte, uma série de fatores, eu vou ter que fazer, eu vou ter que produzir, né? Então, assim, pensando dentro disso, dentro da moda, né? O designer, ele pode pensar, né, em tingimentos, em fibras. O que, vamos dizer assim, é bem isso. Quem sou eu na fila do pão, né, representando hoje o contexto da moda, no design produto de moda, para dizer que não consumamos, tá? O que eu acho que a gente sempre tem que pensar, em primeiro lugar, quando a gente pensa na moda ou em vestuário, né? Porque quando a gente fala em moda, o sistema de moda é algo, como fala a professora Fabiana, algo bem mais complexo. Mas, se esse ciclo produtivo, consumo, incessante, tá? Tá todo mundo preso nele? Nenhuma de nós aqui, nem vocês aí, tá? A gente pensa assim, que tipo de bem de consumo que é a roupa? A roupa, ela é aquele bem de consumo como um móvel, como um carro, como um eletrodoméstico que você vai, né, comprar a cada 3 anos, cada 10 anos, a cada 15 anos, ou é aquele produto que você vai consumir quase que diariamente, tá? Já temos a resposta, já sabemos. É um produto que dentro da lógica do mercado, da lógica econômica, é o que está primeiro movimentando, né? Ele movimenta quase que de forma imediata. E para quando a gente pensa daí no sistema de moda, as coleções, né? Por que existem sempre as coleções? Para estar movimentando isso, né? Não é só, né? É para movimentar o mercado, produzir dinheiro entrar, produzir mais, colocar mais. A gente precisa disso, mas existem bem outras formas de se fazer e não somente bem essa produção linear que a gente conhece, né? Extrai, produz, usa, descarta. Extrai, produz, descarta. E sim, pensar nesse ciclo, né? Como a professora Mariana falou, da economia circular, né? Que eu acho assim que
né? Cada vez mais a gente vai precisar abandonar o linear, porque a gente não, eu sou da opinião que vai chegar uma hora, a gente não vai ter mais matéria-prima virgem, gente. Vai ter É que daí assim, né, tipo, eu aqui, né, a professora Débora, eu não sei se a professora Maria, mas eu sou consumidora de brechó. Sim. Né? Sim. Então, nós três aqui. E eu acho assim que até em função dos nossos estudos, né, gente, porque a gente já vem ali, né, do mestrado e tal. Eu já era consumidora de brechó, aí bateu a pandemia e me bateu o bicho do brechó junto, e depois eu nunca mais comprei roupa que não era de brechó. Tudo que vocês estão vendo é brechó. E o pior de tudo, ou é assim, segunda mão, assim, de alguém. eu, assim, depois do meu mestrado, eu já era meio do brechó, e sabe, antiquário, aquelas coisas usadas, não é nem antiquário, né, porque antiquário são coisas de valor mais histórico, tem né? uma tradição. Não, é tipo coisa de segunda mão mesmo, eu sempre adorei isso. E depois do mestrado eu realmente virei brechoseira, adoro e compro muita coisa de segunda mão mesmo, porque eu também penso assim, será que eu preciso ir lá comprar um novo se eu posso reformar um usado, ou se eu vejo um usado que está em condições de uso. Ou customizar também, exatamente. Né? Dá pra você customizar, por quê? Porque a gente tem que pensar que toda a produção vai gerar, né, um uso de matéria-prima, vai gastar energia, porque... o ciclo de vida, né? Por exemplo, as pessoas não têm noção que para fazer plástico vai muita água. Vai muita água na produção do plástico, não no plástico em si, mas no processo de fabricação, né, do material plástico, é necessário água. Quem diz que não precisa de água para fazer impressão offset, no caso da minha pesquisa? Vai muita água, por quê? Porque sai os gases, a gente tem que lavar os gases para os resíduos sólidos serem filtrados, precisa da água. Então, assim, tem muito processo que a gente não sabe a energia que é gasta, né? Quais são os bens naturais que são utilizados ali naqueles processos. Por exemplo, para fazer um jeans, por exemplo, nossa... Sim. Vai muita água, principalmente naquelas estonagens que são feitas, nos tingimentos, para deixar aquele jeans com aquela cara que todo mundo gosta, né? Que é aquela lavagem e tal. Então, assim, são processos que têm um gasto muito grande de energia, né? Então, eu acho que a gente... E não tem muita lógica, né, prof? Porque é você produzir uma matéria-prima que, né, nessa produção do tecido... vai muita água, para você estilizá-la numa lavanderia, vai muita água e ela ficar com visual de usada. E ela ficar destruída. Mas assim, se a gente pensar, quase 100% dos jeans que a gente compra são os jeans, os destroyers, né? Os destroyers. Mas daí eu acho, já puxo o gancho para a gente começar a observar bem isso, que são... Se pegar até no exemplo da fast fashion mesmo, né? De como que estão as coleções das fast fashions, que são... europeias, porque a gente vai ter essa diferença, né? E como é que estão as brasileiras? Eu estou vendo que a moda na Europa está começando a ficar mais contida, assim, quase que está voltando ali, se for associar como funcionalismo, né? Eu entrei numa grande marca de fast fashion na última semana, era tudo azul, tudo neutro. Eu falei, gente, o que aconteceu com essa loja? Foi questão religiosa? O que é, né? Uhum. Então, eles estão vindo com essa linguagem de menos jeans estonado, né? Uhum. A gente aqui, como tem essa ideia do Brasil fartura, né? A gente ainda está assim, né? Mas... se a gente olhar para as outras marcas, elas também, assim como também tem um movimento, eu acho que é norte-americano, que acho que vem muito dessa grande marca de jeans, né? Que é o comprar o jeans, a sua peça de jeans não lavada, não nada. Daí existe um site, a gente usando vai fazendo as lavagens. Daí são as nossas lavagens, sim, conforme a gente lava, conforme a gente usa, né? Claro que aí é muito mais... é um comportamento, né? É um conceito aí sustentável. Mas eu acho muito interessante
Isso também, porque vai depender da gente, né? Sim. Consumir ou não. Né? Gente, assim, ó, infelizmente Sempre nós assim. temos assim, né, já tá acabando o nosso... Mas já. Já. Nem começamos. Então, ó, gente, o pior é que a gente nem começou mesmo, né? Não, sim. Ó, assim, o que eu sinto, tá? É que a nossa conversa aqui foi só um aquecimento, porque a gente nem conseguiu falar, né? Para lembrar. Mas, prof, a gente pode mostrar as coisas que a gente trouxe. Claro. Só pra não Professora perder a viagem. Como é que tá o nosso tempo, gente? Dá sim, pode mostrar. Tem como... Então, acho que eu vou trazer bem isso. Vou mostrar só, porque como a gente brinca... Isso, professora Elisa, né? A gente... mentira! Né? É porque a gente fala e não faz, né? Mas na moda é preciso fazer pesquisa de campo, né? Preciso fazer pesquisa de campo e eu vou fazer compras. Mentira. Então, tem um brechó que eu gosto muito. Então, a gente olha para essa peça. Como que essa peça estava no brechó? Como que essa peça nessa qualidade, linda? Eu fico pensando bem isso. Como que essa pessoa descartou essa peça linda, que louca, jogar fora? Não, jogou fora, levou no brechó, né? Tá nova, tá no brechó. E o brechó, bem isso, ele não vai se preocupar somente com a qualidade da peça, o cheiro da peça, as sensações, mas como é que eu comunico, né, como marca de brechó? Como é que eu faço uma etiqueta? Como é que eu faço a curadoria, né, essa escolha das peças? Por exemplo, eu gosto muito de brechó, mas se eu entro num brechó e tem uma peça da Shein, eu já não acho que é um brechó, né? Você também tem que selecionar, claro. Então, vou fazer um brechó assim, que é só peças da Shein, né? Você nem traz dinheiro, muda a moeda, você traz outra peça. Né? Você deixa uma peça e leva outra. Por que não? Né? A gente pode também pensar nessa diferença. Né? Quer mostrar os livros, prof? Que eu acredito que sejam, vocês trabalham, são, este aqui é o Carlo Vezzoli, né? E o Ezio Manzini, são os dois teóricos. Esse livro aqui tem que ter, gente, todo mundo tem que ter, como a professora Mariana falou, a gente não tem que pensar um projeto sustentável, todos devem ser. Então a gente tem que ter, seja digital, seja interior, seja o que for, esse livro é muito importante. Sim, e os livros seguintes, tanto do Carlo Vezzoli quanto do Ezio Manzini, todos eles valem muito, muito a pena. Procurem. Então, bem, esse é um dos seguintes, bem, isso eu não tenho do Ezio de inovação, como você falou, né? Mas esse do Vezzoli, que ele vai falar do PSS, né? Como que é o projeto do PSS da sustentabilidade. Ele também é um livro maravilhoso, muito... De sistemas, produtos e serviços. Sistemas, produtos e serviços. Sim, sensacional. Então, são 2 livros, e podendo ter um do Ezio sobre inovação social, né, eu também acho que... Sim, né? Vale muito a pena. Uma coisa legal que eu trouxe, gente, para vocês é uma coisa que eu tinha em casa, tá? Isso não é uma publi, ninguém me pagou, mas é uma marca de chás que eu quis trazer como um exemplo de como uma embalagem, que é uma coisa que o designer gráfico vai lidar, né, muitas vezes, pode ser algo simples. Isso não é um produto caro, não é o preço dele para comprar, se você for procurar no site, não é caro, mas pode ser simples e a pessoa que está por trás ali da embalagem pode estar pensando nessa questão de como que essa embalagem vai se degradar, o que vai acontecer com ela depois que eu usar todo o produto que tem aqui dentro. Esse aqui é um chá, ele vem nessa embalagem de craft cru, então é reciclável. E aí tem uma parte dele que não é reciclável, porque ela é compostável. E isso a gente tem que começar a pensar, que é essa parte aqui de dentro. Isso aqui é um celofane vegetal. Existe hoje já um plástico que é mais duro, que é feito de mandioca, ou aipim, ou macaxeira, dependendo do lugar do Brasil que você esteja. Mas esse aqui é um celofane vegetal de celulose mesmo. E aí, aqui ele tá fechado, né? Nunca foi usado, mas aí na hora de abrir, você só vai abrir aqui, vai abrir o pacotinho, vai usar normal, e aí vai jogar no seu lixo orgânico e ele vai se decompor em até 3 meses. Então, ao invés de você usar um celofane de plástico, que você vai usar essa mesma vez e vai se decompor em 500 anos, não sei quanto tempo, mas em centenas de anos, ele vai se decompor em 3 meses.
Então, enquanto designers gráficos, a gente tem que estar sempre procurando novos materiais, sabe? Procurando novas formas de fazer aquela impressão. A professora Elisa tem a pesquisa dela sobre tintas, impressão offset, né, no contexto da sustentabilidade. Então, enquanto designers, a gente precisa também estar interessado nisso, pesquisar, sabe? Eu vi, estudando para cá também, um case de uma empresa que chama Amazon Eco. Também não me pagaram nada para estar aqui, mas procurem, depois tem Instagram, tudo, que é uma empresa grande de brindes, só de brindes sustentáveis. Então, assim, é caneta de bambu, vários produtos que seriam de plástico, assim, o copinho da empresa, a caneca da empresa, é de fibra de coco, sabe? Várias fibras naturais que eles usam para fazer brindes que muitas vezes a gente usaria bastante plástico e você não necessariamente usaria ele, né? Você ganha o brinde de uma empresa, nem sempre você vai adotar aquele brinde para sua vida, então talvez você jogue fora, mas sendo de fibra natural o impacto fica muito menor. E pode te levar a querer ficar, até valorizar mais o produto. Com certeza, né? De caroço de açaí, coisas feitas de madeira mesmo, enfim. Então, enquanto designers, a gente também tem que estar ligado em quais materiais a gente está propondo para os nossos clientes, né? Vendo a questão do orçamento. Acho que nessa parte assim, de embalagem e de produtos promocionais seria isso. Tenho recados do professor Fabiano, quem conhece o professor Fabiano, nosso coordenador de editorial. Ele me deu indicações muito boas de soluções sustentáveis para clubes de assinatura de livro ou de livros feitos sob medida. Tem uma plataforma da Companhia das Letras que se chama... Eu não lembro, mas é uma... Que se chama, não me lembro. Deixa eu ver aqui. Que é uma plataforma de impressão sob demanda. Então, se você quer comprar um livro da Companhia das Letras ou de várias outras livrarias, eles atendem também, se chama Um Livro. E é um livro que não está mais sendo impresso e para não existir uma tiragem de não sei quantas mil cópias para você comprar eles fazem essa impressão sob demanda, que gera muito menos desperdício, uso de papel e tudo mais, né? Tem clubes de assinaturas de livros que são muito legais, como o da Ubu, editora. Tem clubes de livros de design, que é Clube do Livro do Design, o nome, que eles fazem campanhas de financiamento coletivo a cada novo título que eles querem fazer. Eles fazem a editoração do livro, muitas vezes a tradução de algum título de livro de design, principalmente de design gráfico, que não tem em português, que não tem edição no Brasil. Eles fazem essa tradução, fazem a diagramação e fazem a campanha de financiamento coletivo e vendem os livros para quem comprou antes, né? Então também é uma outra forma de lidar. Então é legal a gente pensar que a gente tem muita tendência de pensar na sustentabilidade como uma questão ambiental, uma questão para salvar o planeta. E, na verdade, a sustentabilidade, quando a gente vai estudar mais a fundo, vocês vão ver isso, quem já teve a matéria do professor Jaime vai ver, que a gente tem a dimensão ambiental, mas tem também a econômica, que seriam essas novas formas de organizar a troca, né, de bens, de valores, seja na economia circular, seja no financiamento coletivo. E a sustentabilidade social também, que é pensar no bem-estar das pessoas, né? Vivendo nesse mundo cada vez mais tenso com essas questões climáticas, né? Então a gente precisa também pensar nisso. E pensar, gente, que a sustentabilidade é um conceito utópico. A gente está sempre correndo atrás dela, né? E cada vez mais atrasados. Cada vez mais atrasados, mas assim, cada vez correndo atrás dela, tentando aproximar a nossa prática da sustentabilidade, mas ela é um ideal, né? Sustentabilidade ideal, a gente tem como objetivo lá na frente e precisa priorizar ela cada vez mais. Bom, infelizmente, né? Terminou o nosso tempo, falamos demais, né? Como toda mulher. Assunto bom também, gostoso. Né? Não, então, assim, como eu estava falando, né, a gente só começou o assunto, nos comprometemos a, tão logo possível, fazer a continuação da nossa conversa, porque eu acho que ainda dá para fazer infinito, dá para fazer futuro, o segundo, o terceiro, o 10º, e acho que dá para a gente trazer muita coisa legal aí
para vocês, ok? Gente, então, muito obrigada, professora. Igualmente. Obrigada. Então, nos vemos na próxima. Tchau, pessoal. Tchau.